Com certeza isso aqui que eu vou mostrar, isso aqui que eu vou falar, né, um pouquinho aqui, pouca gente sabe, mas desde o Windows Vista aí, a gente já consegue instalar os drivers automaticamente. E o que quer dizer drivers automáticos? Então, se você compra uma placa de vídeo, um adaptador USB ou qualquer coisa que você for conectar no seu computador, o próprio Windows ele já instala um driver para fazer ele funcionar previamente, podemos dizer assim. E olha só que legal, aqui no próprio site do Windows, né, Learn Microsoft, aqui aprendendo com a Microsoft, ela mesma diz, ó, como o Windows seleciona um pacote de drivers para um dispositivo. Então, se você tem um Windows Vista, você tem um Windows 10 aí, simplesmente basta você espetar ali o adaptador USB, um Bluetooth, um Wi-Fi, ou um headset, ou qualquer coisa. Se precisar de um drive, o próprio Windows ele identifica o melhor drive para fazer funcionar aquele adaptador. E o que isso quer dizer? Primeiramente, você deve entender que o driver ele é um pequeno código de programação aí que faz a comunicação entre o sistema operacional, né? Ele faz essa ponta de comunicação com um componente inerte, né? Com um componente que não vai ter nenhuma função ali se o sistema operacional não tiver reconhecendo esse componente conectado com a placa-mãe. Então, para isso que serve o driver. E o Windows Vista, a partir do Windows Vista, a própria Microsoft já fez um repositório simplesmente de drivers, né? Mas antes disso, ó, você pode ver que esse artigo ele foi atualizado em 7/2 aí, ó, de 2024, recente, né? Quando um dispositivo é anexado, o Windows precisa encontrar um pacote de drivers correspondente para instalar. Então, se você espeta ali, como eu falei, qualquer coisa no computador, seja no USB, seja na PCI Express no slot, da placa-mãe, diretamente na placa-mãe, o próprio sistema operacional do Windows 10, isso começou desde o Windows Vista, tá? Ele já reconhece que tem um componente novo e com isso ele vai buscar no repositório e nesse repositório ele vai escolher o melhor drive para fazer funcionar. Então, se você está com algum problema na sua placa de vídeo, né, no seu adaptador USB aí, seja ele Bluetooth, qualquer coisa, principalmente acontece muito comum quando você vai comprar um adaptador de rede, um adaptador de Wi-Fi, Bluetooth. Você vai conectar ali e o sistema operacional Windows ele não consegue reconhecer para instalar um driver. Você vai ter que ficar procurando drivers na internet para ver qual vai funcionar e como que vai ser esse desempenho também com relação a esse driver que você instalou, porque é um pequeno código, né? Então imagine, você tá com o sistema operacional, tá ali, conectou uma internet, conectou ali um adaptador USB, né, de Bluetooth, e você quer conectar os seus aparelhos, quer conectar, por exemplo, um celular, né, no Bluetooth aí do seu computador. Só que esse código que está fazendo essa comunicação do sistema operacional com esse adaptador é um código que fala mal português. Então você não entende nada o componente em si ali, o adaptador, ele não entende nada dos pedidos que o sistema operacional faz para, sei lá, para ver fotos no celular, para mexer em algumas funções do celular, né? Então ele não fala muito bem português. Isso significa o quê? Que o driver ele não é um driver muito legal, né? E isso acontece bastante com esses adaptadores que a gente compra muito baratinho. Por quê? Porque infelizmente eles são feitos com peças muito frágeis, são feitos na China, né? Que é um lixo eletrônico, né? Reciclável, podemos dizer assim. E eles não estão muito preocupados com o sistema operacional ali, não estão muito preocupados com o driver. E, consequentemente, você não vai ter um driver adequado para fazer ele funcionar. Por isso que é muito importante quando você for comprar um adaptador, aí, seja ele qual for, é saber escolher um bom, né? Teoricamente, eu gosto bastante do Tenda, né? A Tenda tem uns adaptadores bons para caramba também. E tem tantos outros por aí. Vamos ver aqui, ó. Então ele vai pegar lá no pacote de drivers correspondente e vai baixar pelo Windows Update. Muita gente desativa o Windows Update, isso também não é legal, né? É muito importante você estar com o Windows Update ativado, porque imagine só, seu sistema operacional ele baixa os arquivos automaticamente relacionados ao driver para fazer funcionar a sua placa de vídeo nova que você comprou, chegou agora, você está conectando, está querendo conectar no computador, o próprio sistema operacional ele vai identificar o driver mais adequado para conectar ali. Simplesmente fazer a conexão, fazer a ponta de comunicação entre o sistema operacional e a placa de vídeo, para então se for uma NVIDIA, você vai no G-Experience lá da NVIDIA, baixa daí toda a ferramenta da NVIDIA, daí sim você vai atualizar com o melhor driver da NVIDIA. Se você tiver uma placa de vídeo da AMD, você vai baixar lá, vai pegar a ferramenta AMD Adrenalin e daí vai pegar lá o melhor drive também. Mas a priori o sistema operacional já vai deixar ali em full, em resolução full, tudo para você poder exercer ali com desempenho mediano a sua placa de vídeo. Isso serve também
para outros softwares aí, para outros componentes, né, os outros hardwares que a gente tem no computador e que a gente conecta com a placa-mãe. Então é muito importante você estar com o Windows Update ativado e não desativar ele, porque ele não vai deixar lerdo do seu computador, tá? Não se preocupe, muita gente diz que vai deixar lerdo, mas não deixa, cara, você nem sente quando simplesmente o Windows está lerdo. E de onde ele pega? Até o Windows 7 aqui, ó, ele pegava o chamado Device Path, né, cara? O antigo, aí, teoricamente, o Windows Update. Ele tinha um repositório de drivers, né? Então eles fizeram um teste no Windows 7. E agora, a partir do Windows 8, 10, né, Vista e em diante, já é chamado de repositório de driver. Esse repositório de driver aqui é um pacotão de driver que a própria Microsoft tem. E daí com esse pacotão de driver, independe se você conectar ali um hardware, um componente, seja no USB, seja no PCI Express, seja em qualquer lugar do seu computador, o que acontece? Acontece que se esse componente tiver um driver ali, tiver o núcleo, entre aspas, né, para funcionar com um driver que é reconhecido pela Microsoft, que é reconhecido pela Intel, a Microsoft ela vai sim conseguir instalar o driver mais mediano, podemos dizer assim, para fazer funcionar. É lógico, se você quiser daí um driver mais adequado, tudo que nem aquilo que eu falei para você, imagine, um americano sabendo falar português, ele vai sim saber se comunicar com os brasileiros aqui, português Brasil, né, com os brasileiros aqui, só que ele vai falar com sotaque, né? Então, teoricamente, o Windows Update, né, o Windows 10, ele vai instalar um drive que fale ali com alguns sotaques, podemos dizer assim. Daí vai de você, já que ele está funcionando tudo certinho, tá tudo jóia, daí vai você procurar ali um atualizador de driver, vai no site do fabricante e pega um driver ali, simplesmente que vá fazer funcionar falando a língua nativa daquele componente, daquele hardware. Então tá aqui, se você tá com algum problema de driver, seja na sua placa de vídeo, que é muito comum, as pessoas compram placa de vídeo no AliExpress, no Mercado Livre, nos marketplaces, recebe essa placa de vídeo, dá a tela preta, que esse é um dos sintomas que a placa, infelizmente, já está se acabando, né? A GPU está já toda danificada. O que acontece? Acontece que daí lá o cara que vende fala para instalar um drive, atualizar drive. Mas nem sempre isso resolve. Por quê? Porque não é problema de drive. Então, se você está tendo algum problema de drive com placa de vídeo, às vezes não é problema de drive. Porque principalmente se você tiver a tela preta, o próprio Windows 10 aí, ele simplesmente instala o melhor drive para fazer funcionar essa placa de vídeo. Depois que ela estiver funcionando, você vai na NVIDIA, você vai na AMD, você vai pegar a ferramenta mais adequada ali para instalar simplesmente o driver que se encaixe, que fale a língua mais próxima dessa placa de vídeo. Isso serve também para adaptador Bluetooth, adaptador USB, né? Bluetooth, adaptador Wi-Fi e tantos outros adaptadores que a gente tem, que a gente conecta aí diretamente no USB e no PCI Express, né? Beleza? Então tá aí, ó. O Windows 10 ele já tem o próprio repositório de driver. Então a gente não precisa se preocupar com o driver. É lógico, se a gente quiser um desempenho melhor, a gente tem que pegar um driver que fale a língua nativa daquele componente, daquele hardware ali, sem sotaque nenhum, beleza? Então é isso. Um grande abraço.